Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui basicamente de 4 empresas. A M. Dias Branco, a incorporadora e operadora de shoppings, a JHSF, a Engie, claro, e a fabricante de armas Taurus. Algo mais novo aqui, algo para mudar um pouquinho, para não estar falando sempre das mesmas ações. Tá bom? Fica por aí, vamos lá. Vamos começar com a Engie. Ela teve os resultados mais ou menos em linha com o que a maioria dos analistas estavam esperando. O que para esse setor é bastante comum, né? Que é um setor perene e bastante estável. A surpresa seria se ela estivesse tendo uma variação muito grande em relação ao que se espera do setor. Bem, vamos começar com os resultados da Engie. Aqui em termos de destaque, você vê o seguinte, que a Engie Brasil Energia iniciou a operação comercial do Campo Largo 2, ultrapassando 1 gigawatt de capacidade instalada em eólicas e 1,2 gigawatt em fontes renováveis não convencionais. Essa é notícia muito boa. EBITDA e lucro líquido têm crescimento de 30,5% e 3,3% respectivamente, frente ao primeiro trimestre de 2020. E aqui estão os destaques da empresa. A Engie Brasil Energia registrou receita operacional líquida de 3,2 bilhões no primeiro trimestre de 2021, 25,3% maior e acima do montante apurado no primeiro trimestre de 2020, 25%. O EBITDA registrado no primeiro trimestre foi de 1,7 bilhões, aumento de 30,5%, ou 406 milhões, em comparação também ao primeiro trimestre de 2020. A margem EBITDA foi de 53,5% no primeiro trimestre de 2021, com um acréscimo de 2,2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020. Notícias muito boas. O lucro líquido foi de 529 milhões no primeiro trimestre de 2021, um valor 3,3% acima do alcançado no primeiro trimestre de 2020. O preço médio dos contratos de venda de energia líquido dos tributos sobre a receita das operações de trading foi de R$ 205,13 por megawatt-hora no primeiro trimestre de 2021, valor 6,7% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2020. A quantidade de energia vendida no primeiro trimestre de 2021, sem considerar as operações de trading, foi de 9,084 gigawatt-hora. 4,205 megawatt médios, volume 3% inferior ao comercializado no primeiro trimestre de 2020, uma queda na venda de energia, não é? Basicamente isso aí devido à falta de demanda, a redução da demanda. As operações com Covid, esse aqui é um ponto importante, o conjunto eólico Campo Largo 2 recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para iniciar as operações comerciais das centrais eólicas, 9, 10, 14, somando 79,8 megawatts de capacidade instalada em operação, de um total de 361,2 megawatts. Outro ponto que eu achei interessante aqui foi isso aqui, que a Engie foi reconhecida como a melhor empresa da América Latina na categoria meio ambiente, com o Latin Trade Index America Sustainability Award 2021. Notícia boa para a empresa e nessa parte aí que está sendo muito incentivada, né, vai ser muito cobrado das empresas. A parte de efeitos subsequentes também é importante, que a ANEEL autoriza a operação comercial da Central Eólica 17 e do Conjunto Eólico Campo Largo 2 em abril de 2021 e da Central Eólica 8 em 4 de maio de 2021. Notícias muito boas. Temos resultados dos indicadores financeiros e operacionais, a receita operacional líquida, que é o ROL que chama aqui, no primeiro trimestre de 2021 foi de 3,2 bilhões, contra 2,5 bilhões no primeiro trimestre de 2020, então um crescimento de 25%. O resultado do serviço EBIT, que é realmente o que eu gosto de analisar, o EBIT, teve um crescimento de 37,5%, aumentou de 1 bilhão para 1,5 bilhões. O EBITDA, né, que já entra a parte de deduções e amortizações, teve um crescimento de 30,5%. Lucro líquido teve um crescimento de 3,3%, ou seja, um valor dentro do esperado. Isso aqui já era dentro do esperado. Retorno sobre patrimônio teve um certo aumento, retorno sobre capital investido também um certo aumento, dívida líquida teve um crescimento de 19,4%, muito provavelmente aqui devido ao dólar. Produção bruta de energia elétrica, 4,6 megawatt médio, contra 3,6 de 2020, 27,4%, crescimento do número de empregados, preço líquido médio de venda, R$ 205,13 contra R$ 192,17, crescimento de 6,7%. Aqui é um detalhamento dos ativos da empresa, que é importante dar uma olhadinha nisso aqui, só para você entender que ela tem essa parte hidrelétrica, tem a parte termoelétrica, tem a parte eólica, biomassa, solar também, tá vendo aqui a parte de PCH, né, que são pequenas centrais hidrelétricas. Ou seja, a empresa está bem distribuída. Também tem essa parte de ativos de transporte de gás, que é a transportadora associada de gás SA, que se chama TAG, é a maior transportadora de gás natural do Brasil, com a infraestrutura de 4.500 km de gasoduto de alta pressão, que se estende por todo o litoral do Sudeste e Nordeste, e mais um trecho entre Urucu e Manaus, no Amazonas, atravessando 10 estados brasileiros e quase 200 municípios. Parte de gás natural, estrutura societária, né, da TAG, a Engie SA 32,5%, Engie Brasil 32,5% e a CDPQ 35%. Detalhamento dos contratos, conforme você está vendo aqui. Geração de solar distribuída, número de unidades de potência instalada, sistemas instalados, que é essa parte aqui em azul, e a potência instalada. Expansão giral, conforme você está vendo aqui, Giral Energia, expansão giral. A Giral Energia, nova denominação da energia sustentável do Brasil, SA, é responsável pela manutenção, operação e venda da energia gerada
pela usina hidrelétrica Jirau, localizada no Rio Bandeira, em Porto Velho, estado de Rondônia. Eu estive nesse local aqui há muitos anos atrás, ainda estava até em construção, enorme, coisa impressionante. Sistema de transmissão de gralha azul. Essa parte aqui de transmissão é uma parte importante para a empresa, que vai ter uma possibilidade de grande crescimento, né? Basicamente, atualmente, a maior parte da renda dela na parte de geração. Foram emitidas 2 decisões eliminadas pela Justiça Federal em outubro de 2020 e março de 2021, proferidas no âmbito de 2 ações civis públicas. A primeira liminar havia suspendido as licenças ambientais das linhas de transmissão do trecho Ivaiporá, Ponta Grossa e do trecho Ponta Grossa-Bateias, enquanto a segunda liminar pretendia suspender os trabalhos em um trecho específico da linha de transmissão Ponta Grossa, na região da Escarpa Devoniana. Como resultado dos esforços da companhia em demonstrar robustez dos processos de licenciamento ambiental do projeto, além das medidas compensatórias de caráter voluntário e da utilização de tecnologias inovadoras para minimizar ao máximo a supressão vegetal, desenvolvidos em alinhamento às políticas de sustentabilidade da companhia, as liminares foram revogadas pelo Supremo Tribunal de Justiça em 9 de dezembro de 2020 e 24 de março de 2021, permitindo assim a continuidade dos trabalhos de implantação. Notícia muito boa e mostra que aquele prêmio que a empresa recebeu não é à toa, né? Mais transmissão de energia, notícias muito boas. Bem, vou só mostrar aqui agora o desempenho econômico financeiro para finalizar. Receita operacional líquida, a parte de geração, como você está vendo aqui, transmissão e trading. A parte de geração, como mencionei anteriormente, a maior parte realmente da receita da empresa em termos de desempenho econômico vem dela, com lucro líquido antes do resultado financeiro e tributos de 1,1 bilhões, contra a parte de transmissão que foi de 156. E aqui você vê, né, a receita operacional líquida de 2,1 bilhões contra 837 milhões da transmissão. Ou seja, a transmissão tem bastante ao que crescer e deve melhorar bastante com essas novas linhas de transmissão entrando em operação. O trading está aqui. Você vê os custos operacionais, né, em relação à receita. E aqui é comparando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020. Olha o crescimento aqui em relação a 2020. 1.507 contra 1.097. O principal aqui já foi essa parte de operação, né, da parte de transmissão. 156 contra 13. E a parte de transporte e gás, 175 contra 103. Parte aqui de geração ficou mais ou menos estável, teve uma quedinha menor. A diferença aqui está nos custos operacionais, né, que teve uma redução interessante. Então a Engie apresentou um resultado sólido, conforme o esperado pelo mercado, e continua a ser um bom investimento e uma boa pagadora de dividendos. Vamos para a próxima, JHSF, que estão os resultados da empresa. Resultado consolidado, receita líquida do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021 cresceu 130%, o lucro bruto cresceu 274%, o EBITDA ajustado 373% e o lucro líquido 1000%. Resultados bastante sólidos. Parte de incorporação foi a parte realmente que representou a maior parte desse lucro, desse crescimento da empresa. Vendas teve um crescimento de 247%. Estou comparando sempre o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021. Receita bruta, crescimento de 275%. Ainda tem uma receita performada de 463,8 milhões, um EBITDA ajustado de 476,4%, ou seja, um crescimento muito forte da empresa. Receita recorrente, que é essa parte de shoppings, por exemplo. Venda de logísticos, conforme já era esperado, né, com todas essas restrições, uma queda de 15,5%. Custo de operação, um aumento de 1,7%. Então, basicamente, você teve uma venda logística menor e um custo maior. Taxa de ocupação, uma queda de 0,6% e os indicadores operacionais estão aqui. Ou seja, resultados negativos, digamos assim, não tão bons nesse setor que já era esperado. Parte de receita líquida teve um decréscimo de 2,4%. Lucro bruto teve um decréscimo de 12,8% e o EBITDA ajustado um decréscimo de 61%. Os resultados devem melhorar nesse setor com a reabertura, né, do comércio, dos shoppings e o aquecimento da economia. E aqui você tem os outros setores, né, de hospitalidade e gastronomia, a parte de, também que é até uma surpresa, né, essa parte de hospitalidade e gastronomia, a queda não foi tão acentuada assim, a receita líquida teve uma queda de 2,6%, primeiro trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2021, o lucro bruto teve um crescimento de 169% e o EBITDA ajustado teve um crescimento de 122%, basicamente no primeiro trimestre de 2020 foi prejuízo, e no primeiro trimestre de 2021 foi lucro. E é o que fala aqui, né? Reservas e tarifas em ritmo sustentável e destaque para alta ocupação dos hotéis de lazer. Que é uma surpresa, né? Mas o principal setor que eu achei interessante é essa parte de aeroporto executivo. Em termos de movimentos da empresa, pousos e decolagens, crescimento de 258% em relação ao primeiro trimestre de 2020. E quando você compara com o quarto trimestre de 2020, que normalmente é uma época bastante cheia, não é? Um grande volume, um crescimento de 7,1%. Parte de combustível, 398% de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2020 e quando compara com o quarto trimestre de 2020, 30% de crescimento. E aqui tem que a ANAC aprovou início das operações de expansão 1, que aumentou para 55 mil metros quadrados, a capacidade de hangares e pátios. Parte de aeroporto executivo, a receita líquida, um crescimento de 268% em relação ao primeiro trimestre de 2020, lucro bruto, um crescimento de 268% e um EBITDA ajustado, um crescimento de 162%, ou seja, no primeiro trimestre de 2020 negativo e no primeiro trimestre de 2021 positivo.
aumenta o número de movimentos e abastecimentos. Perfeito. E aqui tem as outras partes da empresa, né? Basicamente o resultado da empresa foi bastante positivo, é uma boa pagadora de dividendos e é uma ação a se ver. No final, quando eu analisar a outra empresa, eu vou dar uma olhadinha no preço das ações de cada uma delas, tá bem? Vamos para a próxima. Vamos falar agora da M. Dias Branco. Quem não conhece a M. Dias, né? Os primeiros resultados. E aqui a parte de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Com retomada dos volumes em março, a M. Dias Branco aumenta a participação no mercado em massa e atinge receita líquida total de 1,5 bilhões de reais. Só para destacar um ponto, né, que o lucro da M. Dias Branco caiu quase 90% nesse primeiro trimestre. E o motivo disso é o seguinte: como você sabe, a M. Dias Branco é a líder nos mercados de biscoitos e massas no Brasil, isso aí não tem nenhuma dúvida. E ela registrou um lucro líquido de 15 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Eu vou mostrar isso mais na frente. Ou seja, uma queda de 89% em relação ao mesmo período do ano passado, que foi aquela época que teve a chegada da Covid e basicamente todo mundo correu para os supermercados para comprar os produtos, né? Nesse ano também a empresa teve um aumento de custo forte devido à alta valorização do dólar perante o real, bem como também o aumento de custo em termos de insumos, como por exemplo o trigo. Isso pressionou as margens da empresa e forçou um certo aumento de preços. Aqui também você vai ver que o lucro EBITDA da empresa recuou 79,3% no período para 47,4 milhões de reais. Além disso, a receita líquida baixou 8,9% no ano a ano para 1,49 bilhões de reais. De toda forma, a empresa ainda é uma empresa muito sólida e que eu tenho muito otimismo em relação a ela. Volume total, janeiro com aumento de volume em toneladas, e aqui a parte de receita líquida, né? Você está vendo uma retomada forte da receita líquida, principalmente em março, por isso que estão dando um destaque para março aqui, comparando os 3 meses. E aqui é aquela parte, né, que para a empresa é bom, mas para as pessoas, digamos assim, não é tão bom, porque isso aqui mostra a inflação chegando. Preço médio total por quilo, primeiro trimestre de 2020 era de R$ 3,4 por quilo, março de 2021, R$ 4,3 por quilo. E você está vendo isso aqui um aumento em toda a parte, né? Que essa aqui é a parte de receita líquida, preço médio total, biscoitos, um aumento do volume de biscoito, de receita, mas o preço médio também subindo, de massas a mesma coisa, teve até um decréscimozinho aqui no mês de março de 2021, o que é bom, mas mesmo assim ainda está acima do primeiro trimestre de 2020. E aqui estão os resultados, né? Aqui eles estão mostrando a variação realmente da influência do dólar e desses outros custos. Você tem o EBITDA do primeiro trimestre de 2020, que era de 229 milhões. Aqui você teve o efeito de preço, né, dos custos, que teve um aumento de 135, que é o impacto. E aqui também a parte de... mostra que eles tiveram uma parte de aumento de produtividade e de melhoria e redução de custo, que teve uma influência positiva. Quando entra o câmbio, realmente tem um impacto muito forte na empresa. Basicamente aqui a parte de custo de insumos e a parte de câmbio, né, que está toda essa redução, que cai de 229 no primeiro trimestre de 2020 para uma EBITDA de 47 milhões no primeiro trimestre de 2021, uma queda bastante forte. E aqui fala, adicionamento no dia 24 de março captaram 811 milhões com a primeira emissão de certificados de recebidos do agronegócio, REAS, com a demanda de 2,3 bilhões de reais, quase 3 vezes o valor original. A empresa é uma empresa muito boa, eu não estou surpreso de forma nenhuma que teve uma grande demanda. São 2 séries de 7 a 10 anos, ou seja, estão alongando o perfil da dívida. Com essa emissão, mudamos o perfil da dívida, exatamente, aumentando substancialmente a parcela de longo prazo de 23,4% no primeiro trimestre de 2020 para 76,4% no primeiro trimestre de 2021. Muito saudável para a empresa. O quadro abaixo apresenta a evolução dos principais indicadores dos nossos resultados do primeiro trimestre de 2021 na comparação com o primeiro trimestre de 2020 e quarto trimestre de 2020. E aqui você vê, né, a receita líquida, como mencionei no começo, primeiro trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2020, você teve uma queda de 8,9%. Quando você compara com o quarto trimestre de 2020, uma queda de 12,4%. Volume de vendas, uma queda de 25%. Eu vou comparar apenas o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, para ficar um vídeo menor. Volume de vendas de biscoitos, queda de quase 30%. Volume de vendas de massas, queda de quase 31%. Market share, uma queda de 0,7%. É uma queda pequena, se você pensar bem. Eles ainda têm um market share de 32%, o que é um market share bastante saudável. A tendência é que a empresa cresça ainda mais. Nada que vai afetar o resultado da empresa a longo prazo. Mesma coisa para a parte de massas, teve até um crescimentozinho na parte de massas. O lucro líquido teve um decréscimo de 89,1%, que é de 137 milhões para 15 milhões. Basicamente devido a essa queda de volumes aqui e aumento de custo. O EBITDA teve um decréscimo de 79,3%. Margem EBITDA, um decréscimo também de 10,8 pontos percentuais. Caixa líquido, um decréscimo de 41,7%. Capex teve um decréscimo de 27%, e a parte de disponibilidade de líquidas geradas da empresa teve um decréscimo também de 78,7%. Eu diria que foi um trimestre bastante duro para a empresa, comparado até mesmo com o período do ano anterior, mas a tendência da empresa é uma empresa sólida que continua a crescer.
É uma empresa que vale, na minha opinião, ainda vale a pena estar pelo menos no seu radar ou no radar de quem quer investir nesse setor. Vamos olhar a próxima empresa. Conforme eu falei, a próxima empresa é a Taurus, né? Aqui, conforme você vai ver que a Taurus teve um lucro de 68 milhões de reais no primeiro trimestre, revertendo o prejuízo no mesmo período do ano passado, né? Esse foi o quarto lucro consecutivo da empresa e ocorreu num trimestre no qual a companhia produziu seu maior volume de armas da história. Eu sei que esse é um setor não tão convencional, não é? Mas vamos dar uma olhadinha. Ontem eu falei de cerveja, porque hoje não falar de arma. A Taurus Armas, conforme eu falei, né, a empresa teve um lucro de 68,1 milhões no primeiro trimestre de 2021, contra um prejuízo de 157,1 milhões no mesmo período do ano anterior. Se você comparar isso com o quarto trimestre de 2020, a companhia lucrou 279,5 milhões. Ou seja, teve uma queda de 75,6% em relação ao quarto trimestre. Já o EBITDA da empresa foi de 175,7 milhões, o que corresponde a um crescimento de 269,1% em relação ao mesmo EBITDA do mesmo trimestre do ano anterior. E na comparação com o último trimestre de 2020, teve um avanço de 12,6%. Outro ponto de destaque aqui é que a receita líquida da empresa atingiu os 551,1 milhões de reais, ou seja, uma expansão de 74% na comparação anual, e uma retração de 1,6% na base trimestral. E aqui você está vendo, né, que a Taurus manteve forte desempenho operacional e apresentou uma EBITDA de 175,7 milhões, como eu já falei, com a margem de 31,9% no primeiro trimestre. Vamos olhar aqui, ó, produção total de armas, 492 mil armas, fábrica dos Estados Unidos aumentou o volume em 288%. Isso aqui é um movimento que está se vendo desde 2020 bastante forte. Receita líquida, 551,1 milhões, um crescimento de 74%, sempre comparando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020. Lucro bruto, crescimento também de 131,8% em relação, né? E o EBITDA, um crescimento de 269,1%. Lucro líquido, 68,1 milhões de reais no quarto trimestre consecutivo de resultado positivo. Já tinha mencionado isso também. Alavancagem financeira, a dívida líquida com o EBITDA de 1,1 vezes. Uma dívida bastante controlável, digamos assim. E aqui você vê o resultado da empresa, né? Primeiro trimestre de 2021, primeiro trimestre de 2020. Receita operacional líquida, um crescimento de 74%. No mercado interno, um crescimento de 97%. E no mercado externo, um crescimento de 66%. Lucro bruto, um crescimento de 131,8%. A margem bruta, um crescimento de 11,5 pontos percentuais. Despesas teve um crescimento, despesas operacionais um crescimento de 25,1%. A margem EBIT, que é o que normalmente eu gosto de analisar, teve um crescimento de 17,6%. Então a empresa está no caminho certo. Lucro líquido, ou prejuízo, né? Nesse caso aqui a empresa teve um lucro no primeiro trimestre de 2021 de 68 milhões. Primeiro trimestre de 2020 teve um prejuízo de 157 milhões. Uma clara mudança na direção da empresa, né? Funcionando muito bem. Então de parabéns. Dívida líquida no período, teve um decréscimo na dívida líquida de 33%. Ou seja, a empresa está com os resultados bastante positivos. E aí mostra, né, alguns detalhes da empresa, que eu não vou entrar aqui, mas quem quiser saber mais sobre ela, eu posso fazer a análise do balanço da empresa. Vamos olhar os valores das empresas do mercado? Vamos começar pela Engie. Engie, que é o ticket que já conhece, né, GIE3. O valor atual está em R$40, a máxima está em 45, paga um dividendo de 4,29%, valorização nos últimos 12 meses de 10,66 e no mês uma queda de 2,5%. Você vê aqui nos últimos 12 meses, está mais ou menos estável. Dividend yield de 4,29, P sobre VP de 4, PL de 11,65, dívida líquida de 1,73, bastante razoável e controlável para o setor, está até baixa para o setor. Margem líquida de 21%, ROIC de 19,43. Então, bons valores para a empresa, né? Parte de dividendos, né? O payout médio está em 80%, bastante saudável. Vamos olhar agora a JHSF. JHSF 3, está aqui, valor atual de 7,31, dividendo de 4,87, máximo de 10,41, valorização nos últimos 12 meses de 107% e no mês de 4,88%. 6 meses, 1 ano, a coisa teve um certo crescimento. Você está vendo aqui, né? Teve o resultado nos últimos 5 dias. Aí o mercado já começa a refletir, mas se você analisar os últimos 30 dias, essa aqui é uma empresa que a tendência é que nos próximos meses também, o próximo quarto da empresa também seja bastante positivo, né, com a reabertura da economia. Dividendo 4,87, P sobre VP de 1,28, tá bom. PL 6, também tá muito bom. Margem líquida de 58%, ROIC de 15,17%. Empresa sólida, boa pagadora de dividendos, payout médio de 32%. A Taurus, valor atual de 26,15, máximo das 52 semanas de 27,10, está próximo da máxima. Valorização dos últimos 12 meses de 542%. A empresa saiu de prejuízo para um lucro, já era esperado, né? Mês atual, uma queda de 1,84. 6 meses, você vê, a empresa continua crescendo. Um ano é que deve ser algo incrível, né?
Dividendo, a empresa não está pagando dividendo, estava em prejuízo também. P sobre VP de 17. P sobre o PL de 5,36. Margem líquida de 24%. Um ROIC de 52,86. É uma empresa, digamos assim, a se manter no radar e começar a dar uma analisada. Um pagamento de dividendos foi em 2013. Desde então, a empresa passou por momentos difíceis. É uma empresa a se verificar, né? A tendência é que o volume de vendas da empresa comece a aumentar, ainda mais que eles investiram bastante na qualidade agora, em vez de quantidade, que é um ponto importante. E essa presença no mercado americano ajuda bastante. E a última empresa que eu queria falar é a M. Dias Branco. Ticket MDIA3, valor atual de 26, máximo de 52 semanas de 41 e 47, valorização dos últimos 12 meses, uma queda de 21% e no mês de 0,95. Olha a queda que teve aqui nos últimos 5 dias. Divulgou o resultado, já despencou, né? Quando você vai para 6 meses, um ano, o dividendo está em 1,95, ainda está pagando dividendo por enquanto. P sobre VP de 1,32, bom. PL de 13. Margem líquida de 9, ROIC de 5,76. E continua sendo uma ótima empresa, na minha opinião. P alta que está alto, né? 105,75. A tendência é que esse valor diminua. Acho muito difícil que a empresa vai manter um P alto desse com os resultados que está apresentando, até mesmo para preservar a caixa. E é basicamente isso, também é uma boa empresa. Eu acho que essas 4 empresas são boas empresas, na minha opinião. Algumas já vale a pena investir agora, outras vale a pena estudar um pouco mais antes de entrar. Mas, evidentemente, você tem que fazer sua pesquisa antes de comprar, né? Estou falando, na minha opinião, foi só eu que eu faria. Depende muito de você. Bem, é isso. Se gostou, se inscreva no canal e nos vemos na próxima.